Pois bem, pessoal, nós vamos agora tentar entender a tendência que os átomos têm para oxidar e a tendência que esses átomos têm para reduzir. Então, é fundamental que você domine essa tendência. Tendência para o quê? Tendência para sofrer que fenômeno? Oxidação e tendência para sofrer que fenômeno? Redução. Quer dizer, você vai pegar dois metais e vai analisar se esses metais têm tendência a oxidar e reduzir um em presença do outro, tá? E assim, para fins de entendimento, de fixação, até porque para entender essencialmente a pilha de Daniel, nós necessitaremos trabalhar basicamente com dois metais, que é o zinco e o cobre, perfeito? Então, a nossa tática de estudo vai ser basicamente a seguinte: vamos se dedicar ao estudo dos casos de zinco e cobre, porque são fundamentais até mais à frente para o entendimento da pilha de Daniel, e depois vamos aprofundar, generalizando para outros metais, como é que se dá essa tendência para perder elétrons e ganhar elétrons. Aí você diz para mim, mas essa tendência para perder e ganhar, qual vai ser nosso objetivo? Ora, perder elétrons, que é quem oxida, e ganhar elétrons, vai gerar o quê? A nossa corrente elétrica, e essa corrente elétrica nós já discutimos, vai gerar eletricidade, e aí nós vamos estar dentro na eletroquímica, né? No estudo da eletroquímica. Pronto. E quais são, fazendo aqui uma divisória, quais são as duas estruturas que nós vamos estudar com isso? Então, veja bem, nós vamos trabalhar basicamente com o chamado zinco, e vamos trabalhar com sulfato de cobre, perfeito? Então, de um lado aqui eu terei o zinco com o sulfato de cobre e do outro lado eu vou trabalhar com as espécies que serão o cobre e o sulfato de zinco, tá bom? Então, nossa ideia de trabalho basicamente é entender como funciona uma reação entre zinco com sulfato de zinco e cobre com sulfato de cobre, perfeito? Como seria então? Veja bem. A ideia é que o zinco, ao interagir com sulfato de cobre, ele venha a produzir sulfato de zinco, ou seja, o zinco deslocaria o cobre, tiraria o cobre dessa posição, né? E deixaria o cobre isolado. Pronto, basicamente seria essa a ideia, que é o que a gente chama de reação de simples troca. Embora isso não seja importante no momento, você entender que é uma reação de simples troca. Mas vamos lá. Essencialmente, qual é a ideia? O zinco desloca o cobre. Veja que o cobre ficou isolado aqui. Perfeito. Na segunda reação, qual é a ideia central nesta reação? É que o cobre vai deslocar o zinco, né? Na solução de sulfato de zinco, dando origem a sulfato de cobre, e aí ocorre o isolamento de quem agora? Do zinco. Não sei se deu para você perceber a essência de tudo. Aqui é o zinco que desloca o cobre, aqui é o cobre que desloca o zinco. A grande questão é possível? Como assim? É possível zinco deslocar cobre? Ou o contrário, cobre deslocar zinco? É o questionamento que a gente vai fazer nas duas reações, e é aí, gente, que vai estar a grande diferença entre os fenômenos que nós chamamos de fenômenos espontâneos, que você vai ver que essa aqui é um fenômeno espontâneo, e essa aqui é um fenômeno que não espontâneo, que vai diferenciar a pilha da nossa o quê? Eletrólise. Então, diferenciar pilha, diferenciar de eletrólise, está associado também a você diferenciar o fenômeno da possibilidade, ou seja, da tendência que os átomos têm em deslocar outros átomos, ou melhor, de produzir nele o quê? Uma redução. Tá? Você vai ver que o cobre aqui nesse exemplo está reduzindo e o zinco aqui também está reduzindo. Mas a gente vai estudar isso com bastante propriedade. Antes, porém, eu quero que você fixe a seguinte ideia. Quando você pegar aqui em eletroquímica o símbolo Zn, só Zn, com aquele zerinho em cima ou não aparecendo, simboliza que ele está sólido. O que é isso, pessoal? Ele está na forma de quê? De barra. É uma barra sólida que você está trabalhando, perfeito? Então, a sua barrinha de zinco vai estar lá e você vai estar trabalhando com ela. Da mesma forma,
Da mesma forma, se você pegar o símbolo Cu na forma sólida, tá? Quando ele está no estado reduzido, que é o zero, ele sempre é sólido e você vai vislumbrá-lo na forma de barra. Ele é um sólido e você vai vislumbrar ele desta forma. Beleza, pessoal? Então, olha só que legal. Então, eu sou sólido sempre que eu... Então, esse cara aqui está sendo representado para você de que forma? Na forma de uma barra. Esse cara está sendo representado para você de que forma? Na forma de uma barra. Essa barra simboliza isso aqui na reação química, perfeito? Então, ele é sólido, esse cara é sólido. Agora, como eu vou simbolizar esta estrutura? Então, para você simbolizar o CuSO4, acompanhe comigo, o CuSO4, o CuSO4 é uma substância iônica, então todas as substâncias iônicas são sólidas, mais especificamente para as aulas de eletroquímica, o cara tem que conduzir eletricidade. E para conduzir eletricidade, eles têm que estar em solução o quê? Aquosa. E estar em solução aquosa implica que eles não estão juntos. Eles estão dissociados, separados. E aí a gente representa essa separação, essa dissociação, da forma como o professor está colocando aqui para você. E todos estão aquoso. Então, vamos ver se me fiz entender. Essa estrutura, quando ela aparece numa questão de eletroquímica, o que ela simboliza para você? Ela simboliza uma dissociação. E é assim que você tem que visualizar toda vez que aparecer uma estrutura dessa. Toda vez que aparecer uma estrutura dessa, você já sabe que ela é sólida. Toda vez que aparecer uma estrutura dessa em eletroquímica, você já sabe que está em solução aquosa e que os íons estão dissociados. O que é dissociados, pessoal? Eles estão separados. Só para critério de preenchimento aqui, eu vou colocar aqui ao lado como seria o caso do CuSO4. O professor acabou colocando o CuSO4 na IQZN, mas tudo bem. Eu acho que você entendeu a essência aqui, né? Vamos lá, pegando o ZnSO4. Como é que seria a separação do CuSO4? Como é que o CuSO4 está em solução? Ou melhor, o ZnSO4, né? Falei e não fiz a troca, mas vamos lá. Como é que o Zn, que é esse cara aqui, ó, beleza? Como é que o ZnSO4 estaria em solução aquosa? Como é que você vai separar? É Zn o quê? Mais 2 em solução aquosa, mais o quê, pessoal? SO4 menos 2 em solução aquosa. Então, todos estarão o quê? Dissolvidos nessa solução aquosa. Então, pronto. Feitas essas considerações, vamos ver como é que ocorreria o primeiro caso, que é este aqui, e depois vamos discutir como ocorreria o segundo caso e tentar entender se qual dessas reações seria o espontâneo. Então, vamos ver como é que se processam essas reações na prática, né? Eu trouxe aqui algumas figuras que pode elucidar melhor para você e ficar mais fácil de a gente fixar isso, correto? Então, vamos lá, vamos começar. O que é essencial aqui? Observe. Observe na figura que está aqui colocada para a gente fazer uma análise. Aqui nós temos o sulfato de cobre, aquele primeiro exemplo que nós lembra que eu falei, que é o zinco mais o sulfato de quê? De cobre. Vamos lá. O sulfato de cobre ele tem essa cor meio azulada, ok? Então, ele tem uma tendência de cor azul. E ele está dividido aqui. Veja como é que ele fica na solução. Esse aqui é o que aparece para você normalmente nas reações, né? Esse formato aqui. E aqui nós temos o cobre mais 2 e o SO4 menos 2. Todo mundo entendeu? Ele sempre vai aparecer nessa forma quando está na solução. E aqui você tem quem? O zinco. O zinco na lâmina de zinco. Olha a simbologia que é usada para o zinco. É a simbologia que é utilizada basicamente para que você possa entender a forma sólida. A forma sólida sempre é assim. E o que acontece quando você junta? Você vai juntar a barra, aí sua ideia é essa aqui, né? Você vai pegar o zinco, que está na forma o quê? Sólida. Você vai juntar ele com o sulfato de cobre, que seria Cu mais 2 mais SO4 menos 2, e isso vai dar origem ao quê? Dá para entender? Então, vamos lá? O que isso poderia originar? Pronto, então, misturei os dois, e isso vai passar um tempo, ocorrerá algum fenômeno aqui dentro, e a gente vai perceber que depois de um certo tempo, a tendência natural, gente, é de aparecer uma parte avermelhada, veja bem,
uma parte avermelhada em cima da peça de zinco. Essa aqui é a peça de zinco, ó, lembra? E essa parte avermelhada em cima da peça de zinco, vocês vão ver que é o cobre, essa parte vermelha é o cobre que começa a aparecer depositado na placa de zinco. Leia o texto. Na superfície do zinco, deposita-se um metal avermelhado. Quem é? O cobre sólido. E a solução, você vai ver que ela começa a perder cor. Porque como o cobre está saindo da solução, a tendência é que cobre é esse que está ficando depositado na placa. Veja que está sólido, né? Significa que ele está grudado na placa. Ele está na forma sólida, entendeu? Então, mas como é que ele estava antes? O cobre antes estava assim, ó, dissolvido na solução. E esse cobre que estava dissolvido na solução, agora ele está na forma sólida. Então, o que aconteceu, pessoal? Olha que interessante. O zinco veio ocupar o lugar do cobre, né? Formando o ZnSO4, ou seja, o Zn vai estar dissolvido aonde? Na solução, liberando quem? O cobre na forma zero, ou seja, o cobre na forma sólida. Então, o que eu posso dizer para você? Que o zinco que era, diga, sólido, ele passou para onde? Para a solução. Então, a tendência dessa placa de zinco, se a gente fosse fazer um desenho mais preciso aqui para você, ó, se você pegar a sua placa de zinco, que está dentro da sua o quê? Solução, o que vai acontecer com essa placa de zinco à medida que o tempo passa? Esse zinco aqui, que é o sólido. Aqui dentro tem Cu mais 2 e SO4 menos 2. Todo mundo lembra? O que vai acontecer? O zinco que está aqui dentro, ele vira aquoso. Está aqui, ó, é esse zinco aqui que está na forma o quê? Aquosa. Então, a solução começa a encher de quê? De zinco. E o cobre que está na solução, ele corre para a placa, grudando na placa. Ou seja, o cobre era mais 2, gruda na placa e vira cobre sólido, que é esse cobre que você está vendo bem aqui, ó. Então, esse cobre aqui é a parte vermelha que aparece na placa, perfeito? A parte vermelha que aparece na placa é esse cobre, que corresponde ao cobre que está sofrendo que fenômeno, pessoal? Se ele foi de mais 2 para 0, ele está sofrendo que fenômeno? Redução. E qual é a tendência dessa placa de zinco que você tem aqui, ó? Essa placa de zinco, à medida que o tempo passa, o que vai acontecendo com essa placa de zinco? Essa placa de zinco, ela vai corroer, né? Essa placa de zinco, a tendência dela é ir corroendo. Por que ela vai corroendo? Porque o zinco, vamos interpretar? O zinco que era sólido passou para a solução o quê? Aquosa. Foi tomar banho, vamos dizer assim, né? E à medida que ele sai da placa para cá, ele vai ficando aquoso. Lembra? Toda vez que ele estiver na forma positiva ou negativa, ele está em solução aquosa, ele está dissociado, é como se fosse Zn mais 2, SO4 menos 2. Resumidamente, o que aconteceu aqui? O zinco sofreu que fenômeno? Ele foi de zinco 0 para zinco mais 2. Então, ele sofreu que fenômeno? Zinco 0 para zinco mais 2, ele oxidou. E o cobre, que foi de cobre mais 2 para cobre o quê? 0, ele sofreu que fenômeno? Redução. Então, nesse exemplo, o zinco sofre oxidação e o cobre sofre o quê, pessoal? Redução. Então, repetindo, zinco era, vamos lá, sólido e fica aquoso, aqui. O cobre era aquoso e após a reação ele ficou o quê? Sólido. Ele era mais 2 e reduziu para 0. Nome do fenômeno, redução. E vocês vão ver que esse fenômeno ocorre naturalmente. Ele é um processo espontâneo. O que é isso? Toda vez que você misturar uma placa de zinco em uma solução de cobre, sempre o zinco oxida. Sempre o zinco oxida e o cobre reduz. Então, isso é um fenômeno natural. Vocês vão ver, com mais propriedade depois, que cobre é um metal nobre. E nunca esqueça disso, todo metal nobre tem tendência a sofrer o quê? Redução. E o outro metal que tiver com ele tem tendência a sofrer que fenômeno? Oxidação. Então, vamos lá? Ouro, prata, mercúrio, cobre são chamados de metais nobres. Ouro, prata, mercúrio, cobre.
Então, cobre, vocês vão ver que nobre não gosta de perder, né? Oxidação é perder, nobre gosta de ganhar. E reduzir é um fenômeno de quê, pessoal? De oxidação. Reduzir é um fenômeno de oxidação, então os nobres preferem sofrer redução. Mas isso a gente vai ver dentro da tabela de potenciais, não é o objetivo ainda dessa aula. Agora, vamos lá. Professor, e como seria o caso se eu tiver agora a outra hipótese? Qual seria a outra hipótese? Eu pegar o zinco. Só um instantinho. Qual seria a outra hipótese? Seria eu pegar a barra de cobre e interagir com o quê? Com sulfato de zinco. É possível eu fazer essa situação? Cobre com sulfato de zinco? O que ocorreria se eu misturasse os dois? Você vai ver que essa reação ela não ocorre, pessoal, porque o cobre está no estado zero. O cobre, você vai estudar mais à frente, que ele não tem capacidade de deslocar o zinco, ou seja, o cobre, a tendência natural dele, se você fosse montar, só para você ter uma ideia, essa equação, na prática, olha só como funciona. Se o cobre deslocasse o zinco, seria cobre, CuSO4, e o zinco ficaria sozinho. Agora, raciocínio. Quanto é o NOx do cobre, perdão? 0. O NOx do cobre aqui passa a ser mais 2, porque o SO4 é menos 2. E se ele foi de 0 para mais 2, você vai ver que esse fenômeno nós chamamos de quê? Oxidação. Ou seja, você está dizendo que o cobre, quando está em presença de zinco, ele sofre que fenômeno? Oxidação. E você vai ver que essa não é a tendência natural das coisas. É por isso que a gente fala, olha só, se você jogar uma lâmina de cobre, né, que tem uma coloração vermelha, em uma solução de sulfato de zinco, que é o caso da representação que está aqui, você vai ver que mesmo fazendo essa mistura, após um certo tempo, o processo continua basicamente o que, pessoal? Do mesmo jeito. O que é isso? Não haverá reação química, pois o cobre não oxida em presença de zinco. Então, pessoal, essencialmente, nós temos que saber qual é a tendência dos átomos nas reações químicas. Eles vão perder elétrons ou vão ganhar elétrons? Então, a grande essência aqui, que eu quero que você fixe por enquanto, é que quando você tem dois metais, que é o zinco e o cobre, não tenha dúvida, zinco tem que sofrer o quê? Oxidação. Cobre tem que sofrer o quê? Redução. Por que, professor, o zinco tem que oxidar em presença de cobre? Zinco sempre vai oxidar? Não, pessoal, depende do metal com que ele está presente. Mas no caso específico desses dois, eu aconselho você fixar pelo menos o básico dessa relação, porque a pilha de Daniel, a pilha que serve como base para o estudo da eletrodinâmica, ela é baseada no estudo do zinco e do cobre. Então seria essencial. Mas um macete que você já pode ir utilizando para decorar é que isso aqui é um metal nobre. E sendo metal nobre sempre sofre redução, sempre gosta de ganhar. Ele não gosta de perder. E redução basicamente é ganho de elétrons. Perfeito, pessoal? Então, até aqui a gente já fez uma pequena introdução do assunto pilha. Nós ainda vamos se estender por mais algumas aulas, são aulas preparatórias para adentrar no assunto pilha propriamente dito. Perfeito? Forte abraço e a gente continua na próxima aula.